E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu quero conversar com você sobre algo que faz parte do nosso dia a dia, mas que muitas das vezes a gente nem para pensar sobre o que acontece ao nosso redor, que são os setores da economia no nosso Brasil. Bom, vamos falar sobre agricultura, indústria, serviços também da nossa população, certo? É como um bate-papo, só que um pouco mais profundo. Então já prepara aquele café, fica mais confortável, se agasalha nesse frio e vamos nessa. Bem, enquanto eu estava produzindo o texto para vocês e passando a atividade na lousa, eu estava pensando como a nossa vida é conectado com tudo o que é produzido aqui no Brasil. Desde o cafezinho que tomamos de manhã, até mesmo o carro ou o ônibus que nós usamos para passar pelo nosso serviço ou ir para a escola, que você utiliza. Bom, tudo isso está ligado aos setores da nossa economia. E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês nesse vídeo, nessa aula. Bom, vamos começar pelo campo, pela agricultura. A agropecuária é um dos motores da nossa economia. O Brasil é um gigante na produção de alimentos. Você sabia que somos o maior exportador, por exemplo, da soja e do café do mundo? Isso significa que boa parte do que é consumido lá fora sai aqui do nosso país. Um exemplo, quando você toma um cafezinho logo pela manhã, aquele pãozinho de queijo, você pode estar tomando um produto que foi colhido por um produtor lá no interior de Minas ou de São Paulo, em uma fazenda que existe há gerações. E o que podemos falar sobre a carne? O Brasil tem o maior rebanho bovino comercial do mundo. Isso mesmo. E a carne que você compra no açougue, no supermercado, muitas das vezes para fazer aquele churrasco, faz parte de uma cadeia que começa lá no centro-oeste, certo? Onde temos grandes fazendas de gado. Aquele churrasquinho do final de semana, que é quase uma tradição, depende muito do trabalho de milhares de pessoas envolvidas na produção de carne. Vamos falar um pouco sobre a indústria, porque o Brasil também tem uma forte história na indústria, certo? Especialmente aqui na nossa região sudoeste. Aqui em São Paulo, por exemplo, é um verdadeiro centro industrial. E aqui você pode encontrar fábricas de automóveis, de eletrônicos e uma infinidade de produtos que a gente usa no nosso dia a dia. Sabe o seu carro ou o ônibus que você pega? Você sabia que ele pode ter saído de alguma fábrica aqui do nosso país? Por exemplo, a Volkswagen em São Bernardo do Campo, onde há décadas carros são produzidos e exportados para todo o mundo. Bem, já a indústria de petróleo e gás também é um destaque no país. O Brasil é um dos poucos países que explora petróleo em águas profundas, como o chamado pré-sal. E isso impacta diretamente no combustível que nós colocamos nos nossos automóveis, motos e assim por diante. Aquela parada no posto de gasolina tem tudo a ver com a enorme cadeia que começa lá no fundo do oceano. E o setor de serviços? A maioria das pessoas hoje trabalha nesse setor. Pode ser um comércio, bancos ou até mesmo na área de tecnologia. É um setor tão amplo que vai desde o supermercado, onde você faz suas compras, até o banco, onde você vai lá para resolver suas finanças ou receber aquele cascalho. Bem, pense naquele app que você usa para pagar suas contas, por exemplo, PicPay, Nubank, Inter. Essas empresas fazem parte de um setor que cresce a cada dia e facilita muito nossa vida. E claro, não podemos esquecer do turismo. O nosso país, o maravilhoso Brasil, é um destino desejado por muitos estrangeiros e nós, brasileiros, também adoramos viajar pelo nosso país. Isso vai desde as praias do Nordeste até a Amazônia. Temos uma riqueza natural imensa que atrai gente de todo mundo. Eu mesmo gosto de passear nas praias, nos campos, sítio. E é incrível pensar quantas pessoas que vivem do turismo,
como em hotéis, restaurantes, agência de viagem. E por fim, quero falar um pouco sobre nós, brasileiros. Somos mais de 214 milhões de pessoas espalhadas por esse país continental. E essa população é muito diversa, tanto culturalmente quanto economicamente. A maioria de nós vive em cidades, mas há uma grande parte que ainda reside nos campos e cada região tem sua particularidade. Se você mora em São Paulo, sabe como a cidade é agitada e cheia de oportunidades. Mas, ao mesmo tempo, temos regiões no interior onde a vida é bem diferente, bem mais tranquila e muito mais conectada com a natureza. Mas também existem vários desafios para serem enfrentados. A desigualdade social, por exemplo, a desigualdade econômica é uma realidade dura no nosso país. Algumas pessoas têm acesso a tudo o que precisam, enquanto outras lutam diariamente para ter o básico. E é esse contraste que nos faz refletir sobre como podemos construir um país mais justo para todos. A educação, por exemplo, é um dos caminhos para isso. E mesmo com todas as dificuldades que vemos em nossa história e vemos na nossa realidade, tem várias histórias para inspirar, certo? De superação por aí. Bem, a educação, por exemplo, é um dos caminhos para isso, certo? E quando falamos sobre várias coisas que movem a economia, seja agropecuária, indústria, serviços, tudo isso faz parte do nosso país, que é um país imenso e rico e diverso, mas que também enfrenta esses desafios. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa nossa conversa, um pouco mais intimista. Espero que essa conversa, esse bate-papo tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor o país em que vivemos. E lembre-se que cada vez que você toma aquele cafezinho e me chame, certo? Entra no seu carro ou no ônibus, ou mesmo se usa algum tipo de serviço online, você está conectado com todos esses setores que discutimos hoje. Bom, se você gostou dessa aula, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário, espero o seu feedback. Já vi que tem muita gente que está começando a engajar, está começando a curtir. Beleza, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau.